Tive, boa noite, tudo bem? Ao vivo agora também no Instagram, junto no Facebook com o mestre Robério, falando sobre como o síndico pode valorizar o condomínio. Robério, seja Olá, bem-vindo. Jonatas, boa noite. Boa noite a você que nos acompanha. É uma satisfação estar aqui nessa noite para falarmos sobre gestão e administração de condomínios, um assunto que eu gosto, que eu aprecio muito e acredito que seja bem bacana. Então, vem conosco para esse bate-papo. Maravilha. Seja assim. A Thaís chegou. Oi, Thaís, seja bem-vinda. O Robério já pediu aqui. A Luara tá aí, nossa professora. É isso mesmo, ó. A Luara já pegou seu apelido aí, o Robério Midas, isso mesmo. O Alex tá aí também, o Brunão tá aí. Pronto, já estamos ao vivo. Ó, vou pedir um favor para quem já está online. Quem tiver no Facebook, por favor, já cria uma sala para chamar o pessoal. E quem tiver aqui no Instagram, tem um aviãozinho aqui na parte de baixo. Convida a turma aí, aperta coraçãozinho, para o Instagram saber que hoje o papo é bom. Turma. Mandando os convites aqui também para os amigos, para os participantes de outros grupos. É isso aí. Uhum. Bom, meu amigo, que satisfação te receber aqui. Obrigado aí por disponibilizar seu tempo, falar com a turma. Esse tema que é tão importante, né? O síndico ele é um protagonista e muitas vezes ele não se coloca nessa posição, né? Então, hoje, estou muito contente de te receber aqui. E, por favor, a gente sempre gosta de começar, Robério, sabendo um pouquinho da história, né? De como que veio essa trajetória, como que entrou em condomínio. Então, você, por favor, compartilhar conosco. Olá, quem não me conhece, eu sou o Robério Cavalcante, eu sou administrador e síndico profissional, milito na área condominial há mais ou menos uns 28 anos ou mais, com administração e gestão de condomínios. A partir dessa experiência, fundei juntamente com meu filho Ramon Cavalcante a Padrão Condominial, que é uma empresa de sindicatura profissional, a qual o nosso principal lema é entender qual a necessidade dos nossos clientes para servir bem. Então, eu acredito que a missão do síndico ela é contínua, ela não para. Então, eu já vi, a princípio, né, a gente já vem de condomínios há algum tempo. A minha carreira profissional ela começou na área educacional e também em hotelaria. E chegando aqui em São Paulo, que dá para vocês, acredito, conhecerem um pouco, eu sou originário do Nordeste, e chegamos aqui, nós fomos trabalhar com hotelaria, e logo em seguida nós fomos para a área condominial, porque tinha amigos, familiares que já atuavam, e por ser um nicho de mercado sempre em ascensão, sempre em expansão, então foi uma chegada a qual a gente foi cada vez mais se profissionalizando, buscando desenvolvimento para entender como funcionam os processos, como funciona a vida condominial, e a partir daí a gente vai pegando o gosto. Eu costumo falar que síndico, gestor condominial, quer seja na área residencial ou comercial, é uma missão, né? Então, o síndico, na verdade, é um vocacionado a seguir nesse processo de gestão e administração. Então, por isso que o síndico precisa ser o principal catalisador. Então, quando eu entrei nesta área, já vinha com essa experiência, já vinha com esse trabalho desenvolvendo em condomínios grandes, de alto padrão, onde a gente conviveu no dia a dia com várias pessoas, com vários parceiros, e assim tornamos esse catalisador de soluções na administração de condomínios. Geralmente eu falo que o síndico ele aprende, ou o gestor ele aprende a cuidar de um condomínio como se fosse uma coisa sua, né? Porque a gente lida com um produto que a gente não encontra nas prateleiras, que é o chamado bem-estar. Então, por isso que a gente precisa ser
o principal catalisador. Quando eu falo a gente, nós, profissionais de condomínios. Perfeito. Que legal. Então, na verdade, você ingressou porque sua família já vinha trabalhando com essa parte de condomínio, essa Sim, parte sim. de imobiliária? Como que foi essa Sim, na transição? verdade, o meu irmão, ele já atuava na área de zeladoria, também com uma vasta carreira sólida. Os meus amigos, que depois tornaram-se compadres, já atuavam na área de condomínios, e a gente foi aprendendo com esse pessoal, e trouxe um pouquinho da gestão de hotelaria para a gestão de condomínio e agregou. Foi a partir dessa ideia de criar processos, de desenvolver sistemas bem elaborados, que a gente foi ingressando na área condominial cada vez mais com aquela satisfação. Então, eu iniciei, a princípio, trabalhando com recepção, com portaria, depois com zeladoria e gestão de condomínios, porque quando a gente começa num condomínio maior, com mais processos, a gente vai cada dia aprendendo. Eu costumo falar que eu sou um adulto aprendiz, porque a gente todos os dias está aprendendo coisas novas. O condomínio é um sistema vivo, né? Tem suas particularidades, então é uma vida bem dinâmica na área condominial. Que bacana. Então você já vem de um legado e justamente agora eu peguei aí essa cortesia, esse sorrisão, a Puxa, hotelaria. obrigado, Jonas. A gente que trabalha, né? A gente já teve a oportunidade de trabalhar junto, é realmente muito fácil essa brincadeira que a gente faz, Rei Midas, onde coloca vira ouro. Já pedi para você me ajudar com vários gestores iniciantes, pela força. Então, realmente vem desse lastro aí, né? Em que momento, né, Roberto, você aí, né? Poxa, essa sua trajetória, como é que você. Ó, o pessoal tá dando um alô aí, o Alessandro, o Expedito, todo mundo Um abraço a falou, todos. bastante gente chegando, o Newton, o André também, obrigado, pessoal, pela presença. E, bom, aí, claro, né, na família já tá o DNA, tudo, mas como é que você acabou aí super se diferenciando, né? E aí, poxa, hoje, síndico e gestor, né? Depois eu quero até depois chegar no final dessa história. Mas como é que foi essa sua galgada, né? Como é que foi esse processo todo aí até você chegar nos dias de hoje? Aprendizagem e desenvolvimento constante, Jonas, porque a área condominial, ela requer isso da gente, o aperfeiçoamento profissional constante. Então, constantemente fazendo cursos de aperfeiçoamento e desenvolvimento para que cada vez mais a gente se integre. Então, a gente fez vários cursos e treinamentos na área de gestão, sustentabilidade, valorização patrimonial, processos. Então, isso paulatinamente a gente vai se preparando, vai criando lastro para uma carreira profissional consolidada. E o principal de tudo isso que eu costumo falar, que eu acredito que é o meu maior foco, é a interação entre pessoas. Porque no condomínio são muitos processos, mas um dos maiores e mais importantes é justamente a interação entre as pessoas. Por quê? Porque esse ambiente vivo, a gente precisa ter uma avaliação mais precisa do ambiente interno e externo. Então, com isso, a gente vai entendendo como funciona realmente o condomínio. Essa relação com os principais parceiros, com o corpo diretivo, com a massa condominial. Muitas vezes a gente se comunica via aplicativos, e-mail, e muitas vezes a gente termina ficando com aquela interação fria. Eu já gosto de estar próximo do nosso interlocutor, do nosso condômino, para justamente ter essa interação, entender qual é a necessidade. Assim a gente consegue praticar a empatia e entender o que ele realmente precisa e o que a gente pode levar de solução assertiva. Porque qual é o principal foco? O foco é apresentar além do que se precisa, é apresentar resultados. Então, a partir dessa análise, dessa interação, a gente vai verificar qual o caminho melhor a seguir para apresentar esses resultados que os nossos clientes precisam. Eu costumo falar que tanto os colaboradores
quanto os condôminos são os nossos clientes. O condomínio tem tantos processos que a gente pode até avaliar como uma empresa, não sendo uma empresa, mas precisa ser tratado como tal, porque, no fundo, os condôminos são os nossos sócios, são os nossos diretores e o nosso cliente principal. Então, precisa ter resultado no nosso trabalho, né? Pediu para tu, mas dá bastante coraçãozinho que você está vendo que o homem é fera, né? Obrigado. Velho, então, aí me explica uma coisa, por favor, porque eu já vi você lidando aí várias vezes com conflito e tudo mais. E aí, nossa temática, justamente hoje, é como que o síndico pode valorizar o condomínio, né? Então, já entrando propriamente dito no nosso papo, como que, na sua visão, o síndico tem essa capacidade, né? Em que momento que o síndico entra com essa força, né, para poder realmente alterar ali aquele meio ambiente? E eu super concordo com você com relação a essa questão pessoal, né? O Covid nos atrapalhou um pouquinho nesse sentido, até falava um pouquinho antes. Realmente, claro que o e-mail ele nos defende, claro que o WhatsApp ele nos ajuda, mas nada melhor do que aquele bate-papo ali, ou às vezes um telefonema, né? Nada melhor do que isso para aproximar. Sim, com certeza. Então, para o síndico ou o gestor ele produzir resultados, ele precisa seguir alguns princípios fundamentais necessários para uma gestão de excelência. Eu vou listar alguns, porque é o nosso dia a dia. Logicamente, a gente já sabe, eu acredito que o desenvolvimento de projetos, a melhoria contínua no condomínio, uma prestação de contas, clareza e eficiência, porque, na verdade, o síndico já é inerente da profissão dele ser honesto, ser transparente, mas tem algumas coisas mais que ele precisa trabalhar, como, por exemplo, ter o pensamento sistêmico, é um dos primeiros fundamentos. Nesse pensamento sistêmico, ele vai conseguir avaliar e entender que o condomínio, por ser esse mecanismo vivo, ele tem as suas particularidades, porque nenhum condomínio, por mais que ele tenha coisas semelhantes, ele vai ser igual a outro. Então, não dá para você comparar tudo no dia a dia. Então, essa interação de ambiente interno e externo, ela é muito necessária. Ou seja, fazer uma análise de clima, fazer uma avaliação dos anseios que a massa condominial quer ou necessita. Assim, a gente consegue ter um planejamento estratégico, desenvolver ações assertivas. Nessa análise, a gente vai avaliar as forças que o condomínio tem, as oportunidades, as fraquezas e, quem sabe, até as ameaças como nós vivemos atualmente. Quem diria que nós vivíamos um ambiente com uma pandemia como agora, que afetou tão diretamente os condomínios, não é verdade? Então, por isso que essa avaliação precisa ela ser ampla, ser assertiva, e quanto mais pessoas interagindo nessa avaliação, eu acredito que tem mais solução e vem de encontro ao resultado. Porque no plano de ação, não só o síndico vai poder elaborar, não vai poder executar, mas sim toda a massa, todo o corpo diretivo, todos os participantes, ou seja, os principais interessados no condomínio, e principalmente o grupo de colaboradores. Então, o gestor ele precisa ter essa visão sistêmica. Uma outra situação é o aprendizado organizacional com as experiências já passadas. Ou seja, criar uma cultura de inovação, de interação entre as pessoas. Com isso, nesse trabalho conjunto, ele vai pegar essa experiência e vai aplicar de modo prático para não cometer os mesmos erros do passado. Uma boa comunicação, porque as pessoas num condomínio, ela quer saber o que está acontecendo, e a gestão precisa estar próximo dessas pessoas. Primeiramente de tudo, informando como está a situação do condomínio, os processos, os andamentos, e nessa interação, nessa cultura de entendimento, vai favorecer também, principalmente, a mediação de conflitos, porque é aí que a gente vai praticar a nossa empatia, vai entender o lado do outro, e assim vai poder parametrizar quais são os problemas que são direito de vizinhança e direito condominial. Então, essa ideia de interação vai justamente agregar ideia nova,
porque o condomínio ele participa, ou melhor, o condômino participa nessa interação. Uma coisa também que eu costumo trabalhar bastante é a liderança transformadora. Ora, Jonatas, o síndico ele é o principal catalisador e também ele precisa mobilizar as pessoas em torno de valores. Ele tem que ter um senso de propósito. A valorização das pessoas, primeiramente que tudo, porque num condomínio, por ser esse mecanismo vivo, integrado por pessoas, essa interação, ele vem de encontro a soluções que a gente, às vezes, espera um patamar e ela produz muito mais. E com essas virtudes, com esses princípios, vem justamente trazer uma coisa que é muito bacana, que é uma postura, uma avaliação que as pessoas falam, ora, aqui tem ética, aqui tem participação, aqui tem interação, aqui tem compartilhamento. Então, esse relacionamento baseado nesses princípios, ele traz muitos resultados, principalmente com o nosso corpo de colaboradores. Eu costumo geralmente falar que num condomínio ele não pode ter distanciamento, ele não pode ter separação entre colaboradores próprios e terceiros, porque está todo mundo no mesmo ambiente. E a gente que trabalha com a gestão, que trabalha com a administração, precisa estar muito próximo desse pessoal, implantando processos e criando um padrão de execução dessas tarefas. Na indústria, geralmente se costuma fazer fluxo de processos. E por que não fazer em condomínios? Eu já tive algumas experiências de implantar fluxos de processos para atendimento ao cliente, para atendimento em situações de emergências. E olha, eu lhe falo, funciona muito bem. Porque, às vezes, o colaborador terceirizado, ele chega num ambiente condominial, ele não conhece todos os aspectos. E com esse fluxo de processo, ele consegue entender que precisa seguir aquelas tarefas. Então, é uma coisa muito assertiva. E o melhor de tudo, a gente traz esse pessoal para a gente dessa cultura e começar a treinar, a aperfeiçoar, estar sempre integrado, quer seja com o pessoal da segurança, da faxina, com o pessoal que faz a faxina, faz a limpeza, por sinal, é um dos mais importantes num condomínio. Pra você ter uma ideia, nessa área de pandemia, como eu sou grato a essa equipe, porque é eles que estão dando cada vez mais o know-how de preparação, essas barreiras para nós que estamos lidando nas áreas comuns, nos elevadores. Então, eu costumo falar que é uma profissão muito importante, que algumas vezes são até invisíveis. Ora, a gente costuma aplicar, eu já utilizei isso como experiência e funciona. Na verdade, é o elogio minuto. Ou seja, muitas vezes nós vamos passando e às vezes nem percebemos que a pessoa está fazendo uma tarefa e está muito bem feita. Ora, aplique o elogio minuto. Assim a pessoa se sente valorizada. A mesma coisa é a repreensão minuto. Isso aprendi lá atrás, no começo da carreira. A repreensão minuto, a pessoa consegue entender naquele momento onde precisa ser melhorado, onde precisa ser trabalhado. E, com certeza, ele vai se dedicar de uma forma melhor. Essas pessoas, geralmente, Jonatas, por não serem notadas, termina não tendo o seu senso de pertinência. Sim. Na segurança. Ora, nesse período de pandemia, como é importante a segurança. Então, essa cultura de liderança transformadora, ela vai trazendo o colaborador e a equipe para o nosso lado. Os próprios também, né, eles estão engajados conosco. Então, nós precisamos engajar as pessoas para que elas produzam mais, para que elas fiquem mais felizes. Uma frase que eu uso muito, de uma escritora e de uma poetisa lá do meu Nordeste, ela costuma falar que nós somos felizes na mesma medida que nós fazemos com que as pessoas que estão ao nosso lado felizes. Então, para você ver, uma liderança transformadora, ela vem de encontro justamente com a motivação das pessoas, com a valorização das pessoas. Então, isso
traz muito resultado. Uma outra coisa, orientação por processos. As boas práticas administrativas na gestão. Eu só aproveitar o seguinte, que o pessoal está super gostando, ó, Reginaldo, Silvio, o pessoal está super parabenizando. Eu queria só explorar, antes de você entrar nisso, Roberto, você falou várias coisas importantes, mas eu queria destacar duas. A primeira que você citou, que me chamou muita atenção, é o seguinte, é a participação ali do condômino, né, de você entender qual que é a demanda. Qual a dica que você dá? Eu pergunto aqui para quem está aí, você já está anotando, que você viu como já falou aí, elogio 1 minuto, chamada de atenção 1 minuto, vocês estão anotando tudo isso aí, né? Porque aqui nós estamos aprendendo. Como que você faz para engajar o condômino nesse processo? Porque, de fato, né, muitas vezes o síndico acredita que o caminho é aquele para seguir, mas ele tem ali os sócios, né, como você disse no início, que, de fato, determinam aí. Como você vê essa questão? Fazer o condômino. Sim, na verdade, Jonatas, às vezes nós temos uma visão do empreendimento do condomínio, mas nem sempre a nossa visão de gestor, de administrador, ela é aquilo que o condomínio precisa. Então, para a gente entender qual a real necessidade, eu acredito ser interessante uma pesquisa, um modo muito simples. E a partir daí, a gente consegue categorizar as demandas. Porque às vezes nós queremos trabalhar com a segurança, porém o condomínio requer uma atenção maior na academia, né? Então, a gente categorizando essas situações, a gente consegue colocá-la nas prioridades. E, a partir daí, trazer o condômino para gerir com a gente, para resolver as questões conosco. Criar comissões. Eu acredito que essa interação de condômino participando de comissões, ele vai ter ideias muito preciosas. E a gente, em conjunto, vai simplesmente achar qual o melhor caminho. Essa interação, ela traz muito resultado. Isto é em vários setores. Quer ver uma coisa que agrega muito valor ao condomínio hoje em dia, principalmente, são os projetos sustentáveis. Por que não? Geralmente, no condomínio é um grande gerador de resíduos, um grande consumidor de água, e a gente sabe disso nesse principal recurso que está em falta, e todo mundo tem seus problemas, e um condomínio, geralmente, as contas de consumos são altíssimas. Por que não trabalhar o desenvolvimento de projetos sustentáveis? Um projeto de gestão de água de reuso, um projeto de gestão de energia, ou até captação de energia solar. Isso vai trazer muitos resultados. Mas só que a gente não precisa fazer nada sozinho, porque em condomínio ninguém faz nada sozinho. Pelo contrário, é sempre essa interação, é a resolução em grupo, é justamente avaliar um projeto, verificar se é o melhor caminho ou não, os melhores custos, né, em concorrências, e o condomínio geralmente ele vai participando, e no final, quando galgar um resultado, quando chegar a um resultado, é coletivo, não é só do gestor, não é do síndico. Então, por isso que eu falo que a administração do condomínio, ela precisa ser compartilhada, principalmente nesses momentos de resultados bacanas. Então, eu acredito que a interação com o condomínio, ela precisa ser constante. Uma boa comunicação, um relacionamento respeitoso, amistício, e a partir daí todo mundo vai se entendendo, vai trazendo aquela cultura de entendimento. O segundo aspecto que você abordou, que eu também achei bastante relevante, é essa questão de aproximar o colaborador. Você citou 2 fatores muito importantes, né? Realmente, no meio dessa pandemia, os faxineiros, os porteiros, os computadores de acesso, enfim, foram fundamentais nos condomínios. Então, você tem essa visão, e para a gente ajudar aqui a nossa audiência, como que você dá uma dica para o pessoal conseguir amarrar tudo isso, né? Fazer com que essa pessoa também se sinta valorizada. A gente sabe que muitas vezes o salário ele está aquém do que, né, seria o ideal a pagar, então como passar essa barreira, né? O Fábio dando abraço, a Leli também dando abraço, o pessoal super gostando aí por enquanto. Jonatas, na verdade, hoje em dia, são pequenas ações que trazem resultados. A valorização do profissional,
através do treinamento, do desenvolvimento, de um salário condizente. O gestor ele precisa ter essa visão empreendedora e participativa, porque essa equipe ela é muito importante, ela é fundamental na execução dos processos. Então, através de uma média de mercado, porque é difícil hoje em dia sobrar recursos em condomínios para pagar um salário de boa qualidade para todo mundo, mas eu acredito que o justo, o adequado, porque você sabe, os recursos condominiais, que eles são rateados, principalmente nesse período de dificuldade financeira, não sobra muito recursos, mas, ora, a gente consegue implementar alternativas que venham justamente favorecer essa equipe, quer seja com premiação, quer seja com a validação de novas ideias, com os espaços que favoreçam para que essas pessoas tenham um melhor conforto. Depois, horários de trabalho que a pessoa consiga opinar, né, nas reuniões, ter essa interação com o gestor, com o síndico. Ora, uma coisa que é muito interessante, que se utiliza muito nos condomínios, é o café com o síndico, onde as pessoas conseguem interagir, conseguem opinar e, assim, achar ideias que vêm de encontro ao objetivo de todos. E, por que não, com a equipe de colaboradores? Eu tenho certeza que, nessa interação, muitos vão falar, olha, eu acredito ser melhor através desse caminho, eu acredito que isso aqui fica melhor dessa forma. E a gente precisa ter essa sensibilidade, essa empatia, né? Então, isso vai favorecendo a cada dia um ambiente de colaboração contínua. E o colaborador, ele vai oferecer muito mais além do que está especificado nas tarefas dele. Ele consegue produzir mais, porque ele sabe que tem um senso de pertinência, porque ele é ouvido, né? Ele é uma figura integrante, importante naquele condomínio. E o condomínio precisa, mais do que tudo, dessa turma, desse pessoal. Eles são a nossa vitrine, são eles que estão na linha de frente. Inclusive, são os nossos heróis, principalmente nesse período de tanta dificuldade em que nós vivemos nessa pandemia. Antônio falando aqui, ó. Parabéns pela iniciativa, em compartilhar os conhecimentos. Sabe muito, enfim, admiro como gestor. Foi um prazer trabalhar com você. Então, pessoal, super elogiando aí. Obrigado. Então, maravilha. Esse compartilhamento, Jonas, a gente precisa ter, né? Dos nossos conhecimentos do decorrer da carreira, compartilhar com a equipe. Eu acho que é tão fundamental quanto a gente, poxa, reter conhecimento não se retém, pelo contrário, se multiplica. Perfeito, é isso mesmo. E aí, seguindo na nossa linha, você entra agora mais no mérito da administração e dos processos, por favor. Sim, com certeza. Como eu estava falando, tem uma visão de futuro para uma geração de valor. Porque o alcance de resultados, ele precisa, primeiramente que tudo, estar relacionado a situações econômicas, sociais e ambientais. E principalmente nesse período, né, que a gente tem tanta dificuldade financeira e de recursos por conta da pandemia. Por que não adotar um compliance no condomínio? Por que não fazer uma gestão financeira mais aberta, com prestação de contas que as pessoas possam entender? Quem sabe até uma auditoria preventiva, porque muitas vezes a gente encaminha a pasta de prestação de contas a um condômino, algum conselheiro, ele não vai entender os pormenores. E numa auditoria preventiva, o auditor vai conseguir fazer um relatório para que a pessoa consiga se inteirar dessa situação econômica do condomínio. E, principalmente, mapear processos. Os processos mapeados, as pessoas vão entender realmente como está o andamento da atividade. Então, é o típico ferramenta de qualidade de PDCA que a gente aprende lá atrás nas cadeiras de quando a gente está na academia. Planejar adequadamente, desenvolver com essa integração, controlar esses mecanismos e ajustar onde é necessário.
isso é necessário porque a gente vai estar sempre num caminho de evolução, de melhoria contínua. Então, isso vai trazer... Deixa eu só aproveitar no seu raciocínio para você entrar aqui na questão do Edmilson. Ele pergunta o seguinte: qual é a sua opinião sobre aproximar as crianças no sentido de orientá-las a morar em condomínio? Como que é a sua visão a esse respeito? Concordo plenamente. As crianças no condomínio precisa também integrar essa gestão. Por que não fazer uma gestão mirim, síndico mirim, um conselho mirim? Traz muito resultado. Para você ter uma ideia, em um condomínio que eu participei da administração no passado, tinha muita criança. E a gente conseguiu integrar essa equipe através do esporte e através dessas ações. Então, as crianças, o jovem em si, precisa, desde cedo, integrar os cuidados ao patrimônio coletivo. Porque não é um nem dois, são todos. Essa geração. Fantástico. E aí, na sequência, por favor, está falando dos processos. Então, para agregar valor e para alcançar esses níveis de excelência, também passa pelo desenvolvimento de boas parcerias. As parcerias, hoje em dia, é o ganha-ganha, ou seja, todo mundo tem que estar integrado. Esses elos comerciais, esses novos negócios, ele vai justamente trazer a eficiência operacional, é o benefício mútuo, e a gente precisa ter essa cultura de integração também com os nossos fornecedores e nossos parceiros. Uma coisa que eu valorizo muito são as parcerias. Às vezes nós estamos com a necessidade e nós temos uma ideia específica, porém o parceiro consegue dar uma amplitude maior, porque ele está vindo de fora. Então, como o gestor precisa ter essa visão holística, quem está vindo de fora consegue também ter uma avaliação mais precisa. Então, essas soluções que geralmente a gente acha, como, por exemplo, hoje em dia, soluções tecnológicas, é um achado para a nossa vida em condomínio, né? Principalmente nesse período de distanciamento social. Então, são essas evoluções que vai trazendo cada vez mais impacto positivo nos processos. Assim, a gente consegue otimizar recursos, né? Principalmente no tempo de hoje, que ninguém está com sobra, está no limite. É verdade. E nesse sentido, até cabe aqui a pergunta da Ana Bernardes, que ela falou o seguinte: e quando o síndico se nega a passar a prestação de contas, você citou aí tanto a questão da importância, né, da prestação detalhada, enfim, uma orientação para o condomínio. Qual que é a sua visão, Roberto, por favor? Ana, é uma obrigatoriedade o síndico prestar contas. É uma obrigatoriedade ele ter transparência, como eu falei lá no início. É inerente ao cargo de síndico, principalmente no tempo de hoje. A transparência através de prestação de contas online é um achado. Se ele se nega, obrigatoriamente, ele não está preparado para essa função, porque ele precisa estar contigo em conjunto. Ora, Ana, os recursos não é dele só, os recursos é da coletividade, da massa condominial, dessa comunidade. Então, ele precisa cada vez mais estar integrado e entender que precisa prestar contas, precisa ter transparência, principalmente essa relação com o condomínio. Isso é saudável, né? Ele precisa se fazer disponível. Muitas vezes o síndico não consegue atender a um ou outro naquele primeiro momento, né, devido a demandas, e a gente sabe que são muitas no condomínio, se não me engano, são mais de 100 obrigações que um síndico tem que cuidar no dia a dia. Mas, mesmo que ele não consiga naquele momento, ele consegue marcar: olha, vamos nos reunir tal dia, vamos fazer uma avaliação conjunta, olha, aqui foi dessa forma, é por isso que nas concorrências, nas cotações, elas precisam ser abertas, né? Precisam, elas estar bem alinhadas para se cotar a mesma coisa, o mesmo produto, para que não seja coisas diferentes. E assim, no final de contas, ele vai conseguir prestar contas
de uma forma assertiva, porque aquilo ficou muito às claras, né? O síndico, ele precisa ter essa visão. Eu, Jonatas, desde muito cedo, eu aprendi a prestar contas, porque na área hoteleira a gente está constantemente prestando contas, passando por avaliações. O condomínio também é uma comunidade que precisa ter essa postura, né, de colaboração e principalmente de transparência. Nesse sentido, Roberto, eu queria até aproveitar, se você me permite, complementando aí para a Ana e para o Eric, que falou que no condomínio dele acontece o mesmo. Você falou da questão tecnológica, então seria o ideal vocês verem se não tem uma administradora que faz parte do condomínio, que elas têm que ceder aí um login, uma senha, para que vocês tenham acesso. E se porventura não tiver, vocês conversarem com a próxima gestão, ou ver com os vizinhos, eventualmente até destituírem esse síndico, né? Então vocês podem juntar aí um quarto dos condôminos e fazer a destituição e aí convocar um síndico que, de fato, como o Robério, queira prestar conta, outros síndicos de elite aí. É uma satisfação a gente estar integrado numa gestão que o conselheiro, ele pode ter as dúvidas, ele pode pontuar coisas que a gente, amanhã depois, termina percebendo que foi uma grande colaboração. É uma satisfação saber que o condomínio está acompanhando no dia a dia. Então, o cargo eletivo de síndico, né, ele é uma missão que ele precisa estar integrado com a comunidade, principalmente nessa questão, né, da transparência, porque amanhã pode vir um outro e ele vai ter que dar a continuidade. É por isso da importância dessa visão de futuro. Ele não vai ficar para o resto da vida num cargo ditatorial, pelo contrário, numa dinastia. Pelo contrário, essa mudança, ela é muito correta e necessária nos condomínios. Então, essa transparência vai justamente fazer com que as pessoas se sintam confortáveis. Esse sentimento de conforto que as pessoas têm, de saber que o síndico está cuidando do seu patrimônio de uma forma muito correta, ética e profissional, traz essa segurança para as pessoas. Então, numa próxima gestão, pode-se principalmente criar uma comissão de ética, uma comissão de normas, como eu falei, um compliance. Assim você consegue desenvolver um sistema que vai justamente favorecer essa situação. Lamentável que nós temos alguns síndicos hoje que ainda pensem de forma retrógrada, mas a ideia é cada vez mais profissionalizar o setor e assim todos se integrarem da melhor forma possível, porque as melhores práticas administrativas, ela é necessária para o dia a dia de um condomínio. Perfeito. Inclusive, o Alessandro complementa, e acho que você já está respondendo, ele falou o que fazer quando o síndico recolhe o valor do gás e depois cobra novamente. Se de fato, Alessandro, isso está acontecendo, aí vale o mesmo que foi para a Ana, buscar aí, de alguma maneira, destituí-lo, isso seria totalmente passível, e numa eleição futura, eleger um síndico disposto a isso, e como o Roberto citou, eventualmente uma comissão de ética, ou mesmo contratar uma auditoria prévia para justamente auxiliar nessas demandas, porque o síndico, ele é o responsável civil e criminal pelo condomínio. Se ele está negando aí fazer, isso é uma obrigação, como o Roberto citou, né? Está no Código Civil. Então, isso vale aí para você juntar também outros vizinhos, eventualmente fazer lá, né, uma campanha, se for o caso para tirá-lo, ou mesmo justamente tirar esse aspecto nebuloso, vamos chamar assim, no condomínio, que é muito ruim para todos. Inclusive, Jonatas, no passado, existia-se muito a prática do síndico orgânico, daquele síndico voluntário. Muitas vezes eram de uma pessoa que estava aposentado, que tinha mais tempo, porém, nessas decisões, às vezes ficava a questão emocional. Então, foi por isso que a carreira profissional ela foi cada vez mais ganhando espaço e crescendo no setor condominial. Porque o síndico ele já tem uma visão mais técnica, uma visão mais holística da coisa. E para essas decisões, precisa ter conhecimento técnico, preparação. Não dizendo que o síndico orgânico não tem preparação, pelo contrário,
tem síndicos orgânicos muito bons. Eu convivi com muitos síndicos orgânicos que foram verdadeiros professores na minha vida. Síndicas, principalmente, como eu aprendi com as síndicas. Eu tive síndicas que foram mães, professoras e, ao mesmo tempo, gestoras, que eu aprendi muito. Olha que legal. A esse profissional e também já trazer essa mesma postura, essa mesma relação para o síndico profissional. Às vezes, o síndico profissional, de acordo com as demandas, não vai ter muito tempo, porém, ele precisa se fazer disponível, se fazer presente, para também agregar isso. Porque, assim, o retrabalho no condomínio, ele custa muito mais caro. E hoje em dia, principalmente com essas questões de normas que obrigam a inspeção predial, você quer ver um exemplo? Nós estamos com uma norma técnica que obriga o gestor a fazer a inspeção predial. Então, para justamente evitar esses riscos, para mitigar cada vez mais as soluções. Então, é a norma 16747 de inspeções prediais, né? Então, para você ter uma ideia, para justamente trazer eficiência operacional. Porque o retrabalho sempre é mais caro, né? A prevenção, ela é mais favorável. Aí falou igual o nosso amigo Fábio, né? Vocês estão juntinhos nessa daí, sempre na prevenção. Um abraço, o meu colega Fábio. Processos bem elaborados, né? Essa integração é justamente aquilo que traz resultado, é foco no resultado. Porque não interessa se é de A ou B. Amanhã, depois, se o síndico sai da gestão do condomínio e chega um outro e vai dar sequência nesse processo, nesse trabalho, e tem um histórico, vai ficar muito fácil para a massa condominial cada vez mais ter as suas coisas bem cuidadas, né? Então, por isso que é importante esses processos bem elaborados. E o Fábio, inclusive, é um desses especialistas, né? Parabéns, Fábio. E o Eric está perguntando o seguinte: se o síndico é isento, além de pagar a taxa condominial, também gás, água e outras contribuições. Em geral, não, Eric. Em geral, é somente a cota ordinária. Mas também depende de como foi aprovado na Assembleia. Alguns síndicos, mesmo sendo condôminos, combinam ali um prolabore, alguma coisinha. Então, precisa ver como que foi na ata. Mas o mais comum é somente a isenção da cota condominial. Já sei o que eu falei, né, João? Cada condomínio tem a sua particularidade, tem que ver como é que está na convenção, como é que é o hábito no condomínio através dessas normativas, se ele realmente permite somente a isenção condominial, outras coisas mais, mas geralmente é praxe a isenção condominial. Perfeito. Ó, vou pegar aqui a pergunta do Wander, depois eu volto para a Ana. Pergunta o seguinte: qual é a sua visão, Roberto, por favor, com relação às práticas de como lidar na inadimplência nesse período da pandemia? Se vai protestar, se vai fazer uma cobrança amigável, como é a sua visão com relação à inadimplência na pandemia? Realmente, a inadimplência é um mal crônico nos condomínios hoje em dia e precisa ser tratada com muita seriedade. Por quê? Senão compromete o restante dos recursos, por um que seja, porque como as despesas são rateadas, se um deixa de pagar, ele já compromete essa saúde financeira, o planejamento financeiro. Só que nós vivemos num período que ele é atípico. E nesse período de pandemia, a diversidade de dificuldades financeiras está em todos os setores. Para você ter uma ideia, nós trabalhamos muito essa questão de parceria, porque os estacionamentos estão fechados. Alguns aluguéis, as pessoas estão em serviço de home office e o custo continua vindo. Ora, como fazer? Então, é sentar e achar o melhor entendimento, porque nesse momento, eu não acredito ser conveniente já partir para vias judiciais, porque ele não vai surtir um efeito imediato e não vai trazer uma solução
para aquele momento. Eu acredito que o entendimento para achar o melhor meio para resolver essa questão da inadimplência, e no dia a dia é prática, já no segundo, no terceiro, que está em atraso, já entrar com uma medida mais firme. Só que nesse momento a gente vai estar nessa exposição, condomínio também. Eu digo isso porque em condomínios comerciais são muitas empresas que estão entregando as unidades, outros com dificuldade de pagar a taxa condominial, embora não seja possível fazer nenhum tipo de isenção ou redução ou simplesmente dos encargos. Não é possível, até porque é uma questão legal. E como o síndico não é o dono desse recurso, é a massa, é a comunidade, o síndico também não pode tomar essa decisão, mas ele pode achar mecanismos que venha só resolver essa questão. Ou seja, não é possível você estar deixando virar uma bola de neve. Então, tem que chamar o condômino e tomar uma decisão da melhor forma possível. Um exemplo é até fazer o parcelamento desses recursos, né? Logicamente que os encargos não é possível você retirá-los, porém, na melhor compreensão do estado que ele está, é por isso que eu falo que a empatia, ela agrega muito para as partes. Você entender a necessidade do outro, você vai perceber que isso é tudo momentâneo. Isso não é só para o condomínio em si, é na área comercial também, né? Então, eu acredito que é a cultura, né, do diálogo, é a cultura solucionatória, é que vai trazer o melhor caminho. E ainda na esteira das dúvidas aqui, a Ana pergunta o seguinte: se porventura as contas em assembleia sejam reprovadas, o que fazer? E aí já entra a questão justamente da auditoria, né? Porque depois que está reprovada, precisa auditar. Tá? Então o caminho é esse. Se realmente foi reprovada, é auditar na sequência. Inclusive, Ana, contas reprovadas, ela gera um transtorno realmente considerável para o condomínio. Então, a auditoria investigativa geralmente é cara e ela traz uma série de situações que precisam ser seguidas. Então, quando chega-se nesse caminho, ou nesse patamar, precisa ser auditadas. Às vezes, é muito simples solucionar isso, antecipando, né? Uma auditoria preventiva. A gente vê isso no dia a dia, não custa caro uma auditoria preventiva. É até bacana, porque nas contas mensais, você vai ter uma avaliação no dia a dia, o auditor vai conseguir falar, olha, precisa ser ajustado isso, aquilo, e o gestor, assim também como o corpo diretivo, o conselho, vão se sentir muito mais confortável, porque quando chega em contas reprovadas, demora, tem que ser feita uma série de procedimentos para auditar essas contas, custa caro, como eu já mencionei, e traz certos transtornos. Para o condomínio seguir a sua vida normal, ela vai ter que ter, vão ter que ter muita maturidade para conviver com essa situação. Para eventualmente, até compromete as cobranças, né? Sim, sim, sim. Eu já vi isso no passado. E no final, quando terminou a auditoria, não foi constatado realmente má fé. Pelo contrário, às vezes são questões burocráticas que nem todo mundo consegue entender, principalmente nas áreas contábeis, né? Então, o auditor ele vai a fundo por amostragem. Então, é um trabalho realmente que tem um custo elevado. Então, eu não aconselho a chegar nesse patamar. Pelo contrário, tem que fazer esse serviço paulatinamente, todos os meses, no dia a dia, para ter uma cultura de entendimento, para ter uma cultura de prestação de conta saudável. Perfeito. E aí, tá demais a participação, você está falando, né, mestre? Muito obrigado. Só para lembrar, nós estamos aí, o tempo passa rapidinho, 10 minutinhos mais. Poxa, como passa rápido. É muito rápido, é super companhia. A Erika mencionou o seguinte, que se é normal os condôminos inadimplentes pagarem, acho que ela quis dizer, pagarem parte dos inadimplentes, inclusive aqueles que ainda estão em nome da construtora.
adiantar e você complementa, por favor, Roberto. É o seguinte, uma questão também que nós, né, que estamos pagando em dia, não devemos nos preocupar, é que mais cedo ou mais tarde esse recurso vem para o condomínio. Como a dívida de condomínio é chamada propter rem, ou seja, ela é com a coisa, nem que esses imóveis vão a leilão, esse dinheiro volta para o caixa do condomínio. É claro que isso não é ideal, é claro que isso não é bacana. Por outro lado, é importante ter isso em mente para saber que você não está ali pagando à toa. Em algum momento esse valor volta para o seu bolso. Por favor. Na verdade, essas questões, elas precisam ser trabalhadas com muita tranquilidade e seriedade, porque vai acumulando e os recursos do condomínio cada vez mais sendo escassos, isso traz um transtorno terrível. Porém, como o Jonas mesmo mencionou, né, nem sempre ele volta como a se esperado. Quando não, demora-se muito tempo, porque a gente sabe que as questões jurídicas, elas precisam de seguir os seus ritos, né? Então, nem sempre o condomínio está com esse tempo, com essa tranquilidade para esperar esses prazos. Por isso que precisa ser muito bem trabalhado com a administração, com a gestão, antecipadamente para não chegar nesses pontos, ou melhor, nesse fim trágico, né? O Alessandro pergunta uma questão: se o síndico pode aprovar uma obra acima de um salário mínimo sem aprovação dos condôminos. Eu vou adiantar, a gente faz esse esquema. E aí depois você complementa, por favor. Ok. Alessandro, é o seguinte: a resposta é depende, infelizmente depende, porque existem, né, pelo Código Civil, 3 tipos de obra: as úteis, as necessárias e as voluptuárias. Dependendo da categoria da obra, ele pode fazer, dependendo, às vezes ele só compartilha ali com o conselho, ele pode fazer. Então, aí vai depender, também depende ali da arrecadação desse condomínio. Às vezes um salário mínimo para um condomínio pequeno é muita coisa, às vezes para um outro maior, nem tanto. Então, infelizmente, depende. Isso não significa que o síndico pode sair gastando a torta direita. É isso que precisa ter um conselho ali, bem atento, né? O condôminos também bastante atentos para que não deixe essa situação e aí a gente acaba voltando para a questão da auditoria. Quiser complementar, Roberto, por favor. Na verdade, Alessandro, as obras necessárias em um condomínio, como, por exemplo, as de manutenção, que não podem serem deixadas para depois, por força de causar algum dano maior, algum risco maior ao condomínio, elas precisam ser tratadas conforme a sua necessidade de urgência. Porém, as obras que são úteis e as voluptuárias, elas precisam serem avaliadas em assembleia. Por quê? Geralmente são obras que elas podem esperar para um segundo momento. Elas podem passar por uma avaliação mais criteriosa. Ela pode ser feito um projeto mais elaborado. Assim, a massa condominial vai ver se aquilo realmente é necessário para ela naquele momento, ou se vai criar uma outra solução. E as voluptuárias, principalmente, que são as obras de embelezamento. Elas podem aguardar para um segundo momento. E nesse período que está, principalmente, com a escassez de recursos, ninguém consegue estar com o dinheiro sobrando. Então, para aprovar um projeto de uma obra de embelezamento é mais difícil. Não que seja desnecessário, não que não seja interessante, que não venha agregar. Pelo contrário, isso é bacana, principalmente num condomínio que está com uma apresentação muito agradável, bonita. Isso vai valorizar, vai trazer a atratividade imobiliária, vai ser interessante para o condomínio que mora ali, que vai ver que mora num condomínio organizado. Agora, as obras necessárias, geralmente precisa seguir esse rito, né? Precisa do condomínio estar, ou melhor, do condômino estar integrado com isso, né? Por isso que os projetos, eles seguem um rito, eles seguem etapas de avaliação e a integração do condômino nesses projetos, nesses grupos de análise, conselhos,
ou avaliações de obras, isso é muito positiva. Agora, as obras de manutenção precisam ser tratadas com urgência, principalmente nesse período. Se for uma obra, ou se for algo que trate da questão da segurança coletiva do condomínio, ela precisa ser solucionada no melhor e no menor tempo hábil. Perfeito. Mestre Romério, chegando aí 4 minutinhos para encerrarmos, mais ou menos, 5 minutinhos, é muito rápido. Passa muito rápido, né, Jonas? Muito rápido. Eu queria que você começasse a chegar aí na conclusão, por favor, então, fazendo um pouquinho da síntese do que a gente bateu nesse papo, né, algum destaque a mais que você gostaria, justamente nesse papel do síndico, né, como a força motriz para valorizar o condomínio. Eu queria que você, por favor, sintetizasse aí para que nós nos encaminhássemos aí para a despedida. Como eu mencionei, esses fundamentos para uma gestão de excelência é uma coisa contínua, né? Essa integração, essa força motriz que o síndico precisa ter, essa liderança participativa e transformadora, ela é contínua, é igual ao nosso desenvolvimento e aperfeiçoamento. Ela precisa, não pode parar. Então, isso, o condomínio, por ser esse mecanismo vivo, isso vai sendo cada vez mais constante e vai dar lastro para uma boa convivência, para uma boa relação. Na relação de conflito entre as pessoas, essa visão integradora, essa visão de valorização das pessoas, essa interação, ela vai cada vez mais favorecendo a cultura interna, uma cultura de convivência, que é possível viver com a pluralidade, que é possível ter uma convivência pacífica e principalmente respeitosa entre as pessoas. É uma coisa bem rápida, esse bate-papo, eu convido para a gente começarmos a interagir mais em outros meios, que é uma satisfação para mim trocar experiências, que às vezes nem tudo a gente consegue passar no momento, mas essa interação no dia a dia, eu acho que é muito produtiva e muito interessante para todos nós. Então, eu agradeço desde então a participação de todos que estão nos acompanhando, e eu estou sempre à disposição, através das mídias sociais, da Padrão Condominial, da minha pessoal no dia a dia, para a gente trocar informações. Afinal de contas, condomínio é um ambiente muito vasto no dia a dia, e aparecem muitas situações, né, que a gente precisa estar preparado, o síndico precisa estar preparado. Para você ter uma ideia, hoje, eu tenho um colega que me falou uma situação que eu achei muito nova na nossa área. Ele falou que teve um condômino que estava criando uma coruja no condomínio como um pet e queria treinar na área da quadra. Eu achei muito maravilhoso. Você está vendo como é interessante essa interação entre as pessoas, que vai trazendo novas ideias, novas alternativas, que vêm trazer melhorias para o condomínio e evolução, né? Então, é justamente essa cultura agregadora. Pessoas, porque nunca pode acabar, mesmo estando com distanciamento social, a gente vai estar sempre interagindo, é um prazer, uma satisfação. Obrigado demais. Quero também agradecer a todos que participaram. Talvez uma pergunta ou outra, não sei se vou tentar responder rapidinho aqui a da Érica. É o seguinte, ela pergunta se multar na garagem é normal quando está manchada de óleo. Vai depender da sua convenção, mas em geral, eu tenho certeza que o Roberto concorda comigo, uma notificação, um pedido ali para que a pessoa higienize, não é fácil essa higienização, mas costuma funcionar melhor. Multar, eu acho que é muito grave, é muito, pelo menos que óbvio, se o condomínio não receber uma notificação, receber uma chamada e não fazer, aí sim, né? Entrar com a questão pecuniária. Mas fora isso, acredito que o Roberto concorda comigo, certo? Sim, com certeza. Por isso que é importante ver também a gravidade, se é uma coisa recorrente ou não, né? Porque ter um carro na garagem que vaza óleo hoje em dia não é uma coisa muito rara, mas chamar um dono para solucionar esse problema. Agora, se é uma coisa recorrente, precisa ser tomada uma medida mais
enérgica para que não aconteça, porque pode acontecer amanhã depois um acidente, alguém vai passar, é muito arriscado. Não pode deixar essas... Só para despedir no Instagram, 5 segundinhos, já todos terminando aqui no Facebook. Velhão, mais uma vez te agradecer demais, Fábio parabenizando, o pessoal super elogiando, foi muito legal, passou assim como nós já esperávamos. Isso é bom porque fica à disposição para as próximas. Eu lembro que semana que vem, nesse mesmo horário, teremos outra live falando sobre a questão do LGPD, que é proteção de dados, que é algo que está dando muita dor de cabeça. Outro síndico, Felipe Negrão, vai falar conosco também. Então, eu também já deixo diante de um convidado e mais uma vez agradecer a você e todo mundo que está presente. Um abraço, uma boa noite a todos. Obrigado, meu amigo. Até mais. Tchau.